Chegamos a mais um diálogo de Jesus, ainda nesse ambiente Getsemane, prisão, mas agora ele está sendo interrogado por um dos sacerdotes. Já veio Judas e falou que ele é um herege, agora prende o cara e interroga. De madrugada, não era hora de se fazer isso, mas tudo bem. A religião fez o papel. Alguém tinha que ser injusto. Alguém tinha que fazer um julgamento de madrugada. E não numa assembleia regular do Sinédrio. Alguém tinha que corromper alguém para trazer um falso testemunho. Quem se prestaria a fazer tanta injustiça? A religião. A religião é o lugar das injustiças. A religião é o lugar da corrupção. A religião é o lugar onde o homem consegue fazer a sua vontade, mesmo tendo um Deus a quem ele ora, faça-se a sua vontade. É louco, né? E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. O que tinha a ver escriba nesse momento? Mas vamos que vamos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro estava acompanhando. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, foi aqui que Pedro acaba negando Jesus, né? Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Não foi só Judas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Essas disseram a verdade, né? Essas aqui não eram testemunhas falsas, ele disse isso mesmo. Nossa. Muitas pessoas na internet me perguntam: Zé, como é que isso aqui acontece? Aconteceu comigo, eu estava dentro de uma igreja. Eu sei. Você conheceu corrupção, safadeza, mentira e hipocrisia? Não foi no mundão, não. Foi dentro das 4 paredes de uma igreja. Bem-vindo à religião. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Um diálogo sem palavras até aqui. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: a resposta já está na sua pergunta, né? Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, o que vos parece? Responderam eles: é réu de morte, é réu de morte. Nossa, a religião, a religião ela causa catarse, né? O povo grita, derruba, derruba. É incrível. E quando você está no meio disso, você é engolido por esse movimento que a religião faz. Da glorificação da palavra do homem e não da glorificação da palavra de Deus. Que bom. Jesus foi condenado por uma verdade que ele disse. Sou mesmo o Filho de Deus e vou mesmo destruir esse templo e reconstruí-lo em 3 dias. Então uns cuspiram-lhe no rosto, que a religião sempre faz, e lhe davam murros e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Que conversa terrível essa de Jesus com Caifás. Ele era genro de Anás, que era o antigo sumo sacerdote, porque nessa época, quando não se esperava morrer o sumo sacerdote para que o seu filho assumisse, como era desde os dias de Arão e foi no Antigo Testamento. Aqui a religião já estava muito corrompida pelo contato com Roma. Como o único ambiente onde você conseguia reunir um povo dominado na nação judaica era o templo, então o interlocutor das vontades de Roma para o povo era o sumo sacerdote. Então, se ele tivesse benefícios de Roma, ele guiaria o povo no caminho que César queria. Por isso que o sumo sacerdote adora ter contato com César.
Religião e política, quando andam muito juntas, é porque tem um César fazendo aquilo que o povo não quer, mas tem um sacerdote torcendo o povo para ganhar algum benefício. E tudo fica em paz. Isso não tem a ver com o tipo de política nem com o tipo de partido, isso tem a ver com o ser humano. É assim que o ser humano se comporta e a religião se presta a isso, porque é por isso que ela existe. Ela é a mediadora entre Deus e os homens. Religare é o termo que origina o nosso vocábulo religião. Religar o homem com Deus. Mas quando a religião se propõe a religar o homem com Deus, ela está tirando Cristo da história, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a religião tira Cristo e coloca a sua lógica. Ela coloca os seus rituais e ela se beneficia disso. E geralmente ela conduz o povo a um outro Senhor, que não é Cristo, porque Cristo foi tirado da história. Porque se eu tenho um outro caminho para te levar a Deus que não é Cristo, com certeza o lugar para onde você vai não é Deus, porque ele é o próprio Deus em carne. Geralmente a religião te leva para César. E quando você menos espera, você está dentro de um templo gritando Ave César. Dentro do templo. É incrível isso. Mas esse diálogo tem tantas coisas incríveis. Mas Jesus manteve a boa confissão. A boa confissão. Tanto diante de Anás, ou de Caifás, como diante de Pôncio Pilatos. Sempre tem um Pôncio Pilatos que até lavou as mãos por não ver defeito em Jesus. Vamos chegar lá mais à frente. Mas o que é muito doido, né? O de fora percebe que Jesus está certo e os da religião acusam que ele está errado. Porque religião e Deus não andam juntos. É óbvio que não. E Jesus então ouve aqueles caras xingando, o esbofeteando e cuspindo nele. Mas foi esta imagem, essa cena dos religiosos esbofeteando Jesus, cuspindo na cara dele e o xingando, é apenas uma encenação do que toda a história de Israel fez com Deus. Neste momento histórico que chegamos, a nação de Israel não existia. Aliás, o reino do norte, Israel, já tinha sido riscado do mapa pelos assírios, e a capital Samaria. E agora, Jerusalém, capital de Judá, já tinha sido destruída na invasão babilônica, depois os gregos dominaram, e agora ali estavam os romanos. Israel deu errado. Biblicamente, se você ler o texto, Israel deu errado. E todos os profetas, tirando Jonas. Jonas foi o único profeta que profetizou para Nínive, profetizou na nação assíria, profetizou para outra nação. E se arrependeu. E todos os outros profetas profetizaram contra Israel, para que Israel saísse do seu pecado e voltasse a Deus. Mas Israel não voltou. E por isso a nação foi destruída, diz o texto no Antigo Testamento. Aliás, basta você ler Jeremias, Isaías. Jeremias, pronto, você lê Jeremias, você já entendeu muita coisa. Vai ler Miqueias, vai ler os profetas. E aqui estavam os maiorais da representação do Israel que ainda respirava, que era apenas o templo, esbofeteando a Cristo, cuspindo em sua cara, como fizeram ao longo de todo o Antigo Testamento, com raríssimas exceções. Ah, mas o povo hoje ainda quer ser Israel, ou quer transformar o Brasil num Israel, naquele
obrigado, eu tô fora. Prefiro ser do reino do Messias, que não tem fronteiras nem bandeiras, mas tem corações curvados à sua vontade, em detrimento da minha, em detrimento da nossa, ainda que nos doa, seguimos a Cristo. Porque o império é dele e ele é rei. Eu não estou afim de ser rei, nem de criar um outro império. Valeu, pessoal. Até o próximo.